Ei, mãe, tem um filho adolescente ou pré-adolescente aí? O programa de hoje está especial para você, hein? Como é que tá o calendário de vacinação da sua mocinha ou do seu rapaz? Então, não só as crianças devem ser vacinadas, né? A gente normalmente se preocupa com os nossos bebês, mas temos que lembrar que os adolescentes também têm uma carteirinha de vacinação a ser seguida. Eu fui lá na Crescer Vacinas conversar com o Dr. Roberto para entender mais sobre isso. Vamos conferir. Aqui ao meu lado o Dr. Roberto, maravilhoso, que é pediatra. Eu já quero começar perguntando para o senhor. Normalmente as mamães sempre seguem à risca aquele calendário de vacinação com os bebês. E à medida que a criança vai crescendo, já chega ali nos seus 10, 11 anos, acaba que relaxa na vacinação. Mas na verdade existem vacinas para adolescentes também, doutor? Hoje existe o calendário vacinal do adolescente, próprio do adolescente. Aquelas vacinas que devem ser feitas a partir de 11 anos de idade. O fato de ter uma terra de ninguém, esse adolescente, em termos de vacina, deve-se exatamente àquela fase inicial, onde os primeiros 2 anos nós temos uma série de vacinas e aquilo ali os pais ficam muito envolvidos daquela necessidade cumprem. E aí depois acabam relaxando. Aí depois a coisa vai passando, 2, 3 anos para fazer uma outra. A vacina que a gente mais lembra com relação a adolescentes é a da HPV. Mas existem outras também para adolescente? Sim, existem várias vacinas para o adolescente. A vacina contra o HPV é uma vacina extremamente importante, não se discute mais, não se questiona mais a necessidade de fazer. Então, a recomendação é: a vacina é licenciada para todas as crianças acima de 9 anos de idade. Tem também aquela contra a rubéola, contra sarampo, meningite também está nesse calendário de adolescente? Isso, tá. Meningite C está no calendário do Ministério da Saúde, meningite C isolada, já está implantado para crianças, para o adolescente acima de 11 anos. Essas vacinas todas estão disponíveis aqui na Crescer Vacinas? Sim, temos. Nós não temos a meningite C isolada, porque hoje na rede privada já existe uma meningite que tem 4 sorotipos. Certo. Dentre eles o C. É a chamada ACWY, que tem o sorotipo A, o C, o W e o Y. Então, essa vacina hoje é importantíssima para que seja aplicada nos adolescentes. Por quê? Porque a incidência de meningococo no adolescente, no orofaringe, é alta. Nós temos que voltar para aquelas já conhecidas e que foram feitas lá na infância, que é a vacina contra sarampo, rubéola e cachumba. Sim, sim. No passado, não muito distante, nós tivemos aqui em Teresina alguns surtos em adolescentes escolares, em determinadas escolas aí, surto de papeira, a chamada parotidite, cachumba. Sabe que papeira parece doença de criança, né? Exatamente. E aí deu na adolescência. Mas por quê? Porque havia a necessidade de fazer uma dose que não foi feita. Na adolescência que não foi feita, né? Entendido. Além dessa tríplice viral, que está sendo recomendada atualmente para essas crianças de 6 meses a 1 ano, nós temos também que lembrar a difteria e tétano, que é um reforço que tem que ser feito na adolescência também. Há um leque muito grande e o que a gente trabalha é exatamente isso, é mostrar a necessidade de que a vacina não é própria da primeira infância. Perfeito. Hoje nós temos vacina para todas as faixas etárias. Muito bem, tá? Então os esclarecimentos do Dr. Roberto para você, mamãe de adolescente. A gente sabe que a preocupação é maior naqueles primeiros meses, mas os nossos adolescentes também precisam estar protegidos. Fica a dica. Muito bem, deixa eu aproveitar então que nós estamos com a doutora Patrícia, que é ginecologista, para falar sobre, nós acabamos de falar sobre a vacina do HPV, dessa importância, não é, doutora? Ela previne exatamente o quê? A vacina do HPV, ela previne contra os principais tipos, né, do vírus HPV, que causa o câncer de boca, causa o câncer de pênis, no caso do menino, e mais da menina, né, que é mais minha área, é o câncer de boca e o câncer de colo uterino. Ela está gratuita hoje, né? Só que tem uma certa idade, né? Nem todo mundo, mais ou menos até os 14 anos que é recomendado, até e 11 nos meninos.
Perfeito. Falando então dessa importância, né, de manter atualizado o calendário de vacinação dos nossos bebês, dos nossos rapazes e moças agora, como nós estamos falando. Quero saber agora mais a sua área, né? Vamos falar de psicologia. Será que as crianças, elas estão apresentando essa puberdade precoce por causa da cabecinha? É o meio social que está sendo, está erotizando mais as crianças? A cabeça, ela comanda o corpo, então... Por exemplo, antes eu assisti, a criança que assistiu a Peppa Pig, agora está assistindo, sei lá, uma série de adolescentes. Conte para mim, que eu não sou muito adolescente. Descendentes. Muito bem, é isso daí. Está assistindo mais aquelas novelinhas que já falam de namoro, já falam de tudo e etc. Então, assim, se ela está sendo submetida a vídeos, ao meio social... onde tem, se ela convive, por exemplo, com crianças maiores, né? Vamos, por exemplo, a criança tem 6 anos, ela convive com primos que têm 15, 14 anos. Os fatores sociais podem contribuir para essa puberdade precoce ou não? Na questão hormonal, como já foi dito, não há uma interferência grande. Sei. Mas na comportamental, é claro que vai haver uma reprodução de comportamentos. Se eu ando com pessoas com crianças mais velhas, eu tenho 6 anos, mas ando com criança de 10, que já estão falando sobre namorado, já tem uma vestimenta mais adulta. Sim. Então eu vou tentar me enquadrar ali para não ser excluído. E não há uma questão de puberdade, que é uma questão hormonal, mas é uma questão comportamental. Mas a gente deve lembrar que é importante o acompanhamento dos pais, essa conversa de estar sempre explicando o que é coisa de criança, coisa de adolescente, coisa de adulto. Porque deve-se proibir, por exemplo, só lhe interrompendo, Sim. rapidinho, deve-se proibir, por exemplo, você está vendo que a criança está assistindo uma novela que tem a classificação indicativa, não vou deixar minha filha assistir isso, não só pelo fato da classificação indicativa, mas porque isso pode, então como é que a mãe deve agir nessa situação? A filha de 8 anos que quer usar maquiagem, eu deixo ou não deixo? Tudo com bom senso. Há maquiagens para criança, não há problema de passar um batom em ocasiões específicas. Há sempre lembrar que o bom senso. Algumas novelas que têm um conteúdo mais sexual, mais violento, devem sim ser evitados. Mas Chiquititas, Carrossel, não tem problema nenhum. As novelinhas maravilhosas aqui do SBT, não tem problema nenhum. Pode assistir. As Chiquititas do nosso tempo é diferente. É diferente da de hoje, mas não pode as duas. Então, é sempre importante o acompanhamento dos pais, de conversar. Porque do mesmo jeito que uma novela interfere, em casa também. Sim. Se eu não tenho quem converse comigo sobre as mudanças do meu corpo, o que é que está acontecendo com o meu humor, que uma hora eu estou feliz, outra hora eu estou triste, outra hora eu estou com a raiva do mundo todo, eu vou buscar essa informação fora. Entendi. Então, tem que haver essa preocupação de se conversar. E eu trago isso muito na minha prática clínica com um jogo que eu chamo de cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Para justamente proporcionar essa maior identificação das emoções que se sente. Eu peço sempre para a interação dos pais. Eu costumo abordar muito essa questão mais psicossocial. Sim. Porque trabalhar só com a criança tem sim sua importância, mas quando se trabalha com a família como um todo, os resultados são tanto mais duradouros quanto mais efetivos. Doutora Patrícia, qual a idade considerada, né, que a gente nem pode dizer isso, a gente pode esperar que a menina tenha a menarca, a primeira menstruação? Pode variar muito, mas assim, normal, um padrão, que a gente vê muito em consultório, é mais ou menos na faixa ali, de menina, 10 anos, 12 anos, é o normal ter sim, a primeira menstruação. Se chegou aos 12 anos e não menstruou, deve preocupar? Não, aí é normal ainda também, até os 14 anos é normal menstruar. Depois dos 14 anos não, aí já tem que começar a investigar algum fator, porque isso está acontecendo. Mas até os 14 é normal, sim. A menarca precoce, que é a menstruação precoce, ela é considerada precoce antes dos 10 na menina e considerada tardia depois dos 14. Isso. Então, são momentos em que a gente investiga ou já está tratando. Tá. Mas, assim, a média de idade da menarca, da menstruação na menina, são os 12 aninhos na nossa população, tá? Agora, isso varia muito com a questão étnica, países... Por exemplo, tem países europeus como Suécia, Alemanha, que ainda está na faixa dos 13 anos. Agora tem países, a maioria no mundo inteiro, inclusive Brasil, Espanha, Alemanha, Brasil está na faixa dos 12 a 12,5. Aí você diz, nossa, mas você disse que com 11 anos é normal ela menstruar? Porque quando a gente fala uma média, isso quer dizer que vai ter uns 50% para mais, uns 50% para menos. Certo. Então são aqueles 2% que estão
antes dos 10, que é o precoce e patológico. Certo. E que precisa de um tratamento. Então, hoje em dia, a gente recebe muito no consultório uma mãe que chega, e eu acho que eu seria uma mãe dessa se eu tivesse uma filha, com 9 aninhos, 9,5, já com peitinho, já passando do estágio 2 para 3, não é? E ela disse, doutora, minha filha está desenvolvendo muito rápido. A gente chama de puberdade cedo. Não é precoce no sentido puberdade médico. Cedo? Cedo. É um termo que em inglês a gente usa, o early puberty. Certo. Então, e no português a gente adaptou um pouco para a puberdade cedo. E é cedo, ficou ali entre os 8 e os 10 anos, é normal, mas é cedo. E aí o risco dessa puberdade cedo é dela ter uma evolução rápida. Se ela tem uma evolução rápida, ela pode precisar de tratamento. Mas em alguns casos, você pode ver que ela vai evoluir muito lenta, ela vai acabar ficando mocinha a menstruar com uns 11, 12. Por quê? Porque foi tudo muito normal. Mas se você vê que está indo num ritmo rápido, são situações em que o endócrino pediatra acompanha e fica de alerta para tratar os que precisam. Tratar o que a gente vai falar agora no próximo bloco. Eu já sei que existem umas injeções que são inclusive bem caras, né? Que são usadas para retardar essa adolescência. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como é feito o tratamento nas crianças. Até já!